Bem-vindos a mais um episódio do podcast do setor de adolescentes da Fundação Logosófica Unidade Funcionários. Nosso tema de hoje é a sensibilidade como uma força para a melhor convivência, e para conversarmos sobre isso, estamos aqui com 3 adolescentes do setor. E primeiro a gente vai se apresentar e depois a gente vai para a conversa, pode ser? Então, eu sou a Mariana Lamas, eu estudo no colégio desde pequeno, minha vida toda. Tô no meu último ano de setor. Pretendo continuar aí na Fundação Logosófica para o futuro, mas é um aperto no coração esse último ano, apesar de ter sido muito boa a minha experiência aqui dentro. Me conta um pouco sobre você, Ni. Meu nome é Nicole, eu tenho 16 anos. Eu estudo no colégio também, desde pequenininha, desde os 2 anos. E eu gosto muito, é um ambiente realmente diferenciado. Eu participei do setor infantil e agora eu tô participando do setor de adolescentes. Tô muito feliz lá. Pretendo participar do setor juvenil e eu adoro. É realmente, assim, muito legal. É sábado de manhã e eu vou com toda a animação, porque realmente é muito bom, é uma energia muito boa. Sim. E você, Lourenço, você também estuda lá no colégio, né? Isso aí. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lorenzo, eu tenho 16 anos. Eu estudo no Colégio Logosófico também desde pequeno, assim como a Nicole, desde os 2 anos de idade. Já participei do setor infantil, atualmente estou fazendo parte do setor de adolescentes e eu estou cursando o segundo ano do ensino médio. Realmente, essa trajetória que eu tive no Colégio Logosófico, que eu pretendo também continuar, tem sido muito importante para mim e para minha vida. E você que estuda lá no colégio, a gente aprende sempre os grandes conceitos. Qual que é a importância desses conceitos para a sua vida, assim? Bom, eu acho que os conceitos que a logosofia ela traz para a gente mesmo faz com que você tenha mais consciência mesmo da sua vida, você fique mais atento em relação às suas experiências, ao que você vive mesmo. Então, isso tem feito, por exemplo, eu valorizar mais a minha convivência com a minha família, com os meus amigos. Então, esse é um pequeno exemplo que a logosofia ela tem realmente me ajudado bastante. Sim. E voltando um pouco sobre o tema do nosso podcast, né, a sensibilidade como uma força para melhor convivência, a sensibilidade é um dos grandes conceitos que a gente aprende na logosofia, sim. Você sabe me explicar um pouquinho esse conceito na logosofia? Então, eu acho que o que acontece? No mundo, a gente vê que a sensibilidade, tipo, ser uma pessoa sensível, as pessoas acham que é ser uma pessoa mais fraca, não fraca, mas, né, aquela pessoa que chora por tudo e que é né, assim, emocionada e tal. E na logosofia, a gente vê que não é assim, que na verdade é uma força. Então, tipo assim, é totalmente diferente, sabe? Assim, a visão. Porque é realmente algo que te ajuda a perceber, a ter empatia com o outro, a ser mais sensível mesmo, né? É como se fosse um radar, né, para você sair um pouquinho do piloto automático e ver as coisas ao seu redor com mais clareza. Sim. E você, Thaís, conta um pouquinho pra gente sobre você. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu tenho 17 anos e eu tô cursando o segundo ano do ensino médio. Eu tô atualmente em outra escola, mas igual a Nicole e o Lorenzo, né? Eu estudei a minha vida inteira no Colégio Logosófico, também fazendo parte do setor infantil e agora do setor de adolescentes e pretendo, né, continuar no setor juvenil e participar da fundação também. E você que foi pra outra escola depois, como que você vê a importância dessa sua base ter sido no colégio pra vida fora? Então, eu vejo isso de uma forma muito clara e muito presente na minha vida, porque eu acho que com esse tempo que eu fiquei no colégio e no setor, né, eu aprendi muitos valores que, mudando de escola, eu percebi que foram muito importantes para eu fazer novas amizades, para eu aprender com novas pessoas, ter empatia com outras pessoas, escutar o outro lado realmente. E eu acho que, assim, mesmo saindo, né, mudando de escola, eu fiz questão de continuar no setor. Porque pra mim é uma coisa que eu vejo muita diferença na minha vida. Eu percebo que eu consigo resolver os meus problemas de uma forma mais madura, eu consigo pensar antes de agir. Então, assim, eu não consegui abrir mão mesmo, porque, igual a Ani falou, né? Por mais que seja sábado de manhã, a gente É, percebe o impacto que tem na nossa vida. Então, assim, a gente vai mesmo com toda a felicidade, assim, e animação. Sim, eu sinto que a gente sai com uma energia diferente quando a gente vai pro Não, setor, sabe? A gente sai mais feliz, nosso dia fica aham, muito melhor. E vocês dois, vocês estudam no colégio na mesma sala, né? é. Vocês têm alguma, assim, experiência que vocês viveram junto, que vocês puderam trabalhar isso que a gente aprende na logosofia? Uhum. A gente tá até vivendo uma experiência agora, né? Com uma colega nossa que veio esse ano, ela chegou agora.
E ela é muito tímida, muito tímida. E assim, e a gente tá tentando, né, Lanes? Assim, tipo, a gente começou a perceber isso, que ela é muito tímida, que ela não conversava com ninguém. E começou a tentar incluir ela nas coisas, nos trabalhos, em tudo. E aí a experiência tá andando, sabe? Assim, a gente tá, né? Então a gente ficou com essa proposta mesmo de tentar olhar para essa novata, né, que entrou né, neste ano na nossa escola. Então, apesar da gente não ser da mesma sala que ela, né, a gente tem tentado realizar algumas ações, apesar de simples, né, já para criar uma maior segurança para ela, depois criar os vínculos dela, porque querendo ou não, não necessariamente a gente vai ser os melhores amigos delas, mas pelo menos ela tem um conforto e criar uma maior coragem para depois realizar essa ação aí de conversar com outras pessoas, enfim. Então, por exemplo, eu tenho tentado, toda vez que eu vejo ela, assim, às vezes ela passa no corredor, eu tenho tentado dar bom dia para ela. Já dá um bom dia feliz, né? Isso já ajuda bastante para ela criar esse conforto, essa segurança mesmo, para depois ela criar essa, essa iniciativa mesmo de conversar com outras pessoas. Então tem sido uma experiência muito boa, inclusive para mim também, porque você acaba, querendo ou não, você também tem que ter valentia, porque às vezes você tá com seus amigos, aí ela passa do lado, você tem que não ter vergonha, você tem que olhar para o externo, que é o que a sensibilidade ela faz mesmo, você olhar ao seu redor. Então, você observar isso, ter essa coragem de você mesmo e fazer esse pequeno ato. Né? Eu acho que tá muito relacionado também com aquilo da zona de conforto, né? De que quando você tá na sua própria zona, igual você falou, que é muito mais fácil pra gente ficar com os nossos amigos, passar o pátio com os nossos amigos, conversar com eles e tal. E, assim, sair dessa zona de conforto e interagir com outras pessoas e, né, igual a gente tá, né, incluindo ela no grupo de trabalho, dando um bom dia. Só isso de sair da zona de conforto é difícil pra gente também, mas é importante, porque na vida a gente vai ter sempre tipo assim, vai ter sempre essas coisas difíceis, sabe? Que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, Tomar querendo ou uma não. decisão. Exatamente. E então é muito importante. E pra ela também, porque a partir do momento que a gente dá um bom dia, ela começa cada vez mais, né, devagar, né? Porque é um processo. Sim. Mas ela vai cada vez mais conseguindo se abrir mais com a turma. E igual você falou, de conseguir. Não que a gente seja o grupo dela, né? Mas que ela também encontre o grupo dela de amigos. E se for a gente, ótimo. Se não for também, né? E Assim. isso, Nick, você falou que, assim, a gente sempre vai ter na vida, né, esses desafios, assim, de Aham. escolhas e tal. Eu pensei que, assim, a gente fazendo bem pra essa pessoa, então, assim, incluindo ela, chamando ela, dando um bom dia, mesmo que seja uma coisa pequena, vai fazer diferença na vida dela, mas também vai fazer diferença na nossa vida. Sim. Porque a gente se relacionando melhor com outras pessoas, seja um bom dia, né, nem precisa virar melhor amiga da pessoa, a gente acaba que a gente se conhece melhor também, a gente fica grato por a gente ter essa sensibilidade dentro da gente, e a gente acaba percebendo, nossa, eu tenho isso dentro de mim, e que bom que eu tenho isso dentro de mim, né? Que a gente realmente se coloca no lugar da pessoa e fica, tipo, nossa, tipo assim, que bom que isso tá acontecendo, tipo, quantas pessoas que não têm isso dentro, e a gente tem. E tipo assim, Tem. eu achei até engraçado que depois que eu comecei a dar bom dia pra ela, assim, normalmente antes eu só dava bom dia pros meus amigos mesmo. Aí às vezes eu chego assim na escola, dou bom dia pra um monte de gente da turma agora, então isso me possibilitou também criar vários vínculos importantes que na escola, Exatamente. então. Ajuda tipo assim, a você tá se ajudando e ajudando o outro, né? É assim, é uma coisa muito mútua, é muito os dois ao mesmo tempo, né? Sim, eu acho que é uma das coisas que deixa a gente muito feliz, a gente cumprindo, fazendo bem, assim, e cumprindo um dos nossos objetivos, né, mesmo de vida. Passar isso pro outro que dá um passinho na evolução, assim, pra gente. Muda a gente por dentro mesmo. E, Thaís, você tem vivido alguma experiência lá nessa escola nova que a sensibilidade te ajudou em algum momento? Então, eu ia falar sobre isso agora, que a minha experiência é até muito parecida com a da Nicole e do Lorenzo, que eu tenho um colega meu na minha sala, que, assim, ele é aquele mais reservado, sabe? Ele fica mais quietinho, e, assim, ninguém, tipo, desrespeita ele, nada do tipo, né? Mas também ninguém chama pra conversar, e, Nem assim... tenta, né? Nem tenta, nem, tipo assim, faz questão mesmo, só deixa ele lá, cantinho no Canto no dele. canto dele. E quando a gente estava estudando sobre a sensibilidade no setor, né, e os nossos docentes proporam pra gente fazer alguma dessas, né, tipo assim, ter essa missão de ajudar alguém, assim, com a sensibilidade,
a primeira pessoa que veio na minha mente foi ele. E eu pensei assim, nossa, gente, por que não, né? E aí eu fui e fiz a mesma coisa que o Lorenzo. Eu comecei a dar bom dia pra ele, cada vez mais feliz, dando um sorriso, fazendo questão que ele perceba que eu tô ali, que eu tô percebendo a presença dele, Sim. né? Porque às vezes ele acha que ninguém tá percebendo. É. E eu percebi que, tipo assim, na primeira vez ele ficou meio assustado. Aí foi passando, às vezes ele começou a entender o que tava acontecendo, que eu tava querendo falar com ele. E aí chegou um momento que ele que me deu o bom dia. Antes de eu dar bom dia, ele foi lá e falou, bom dia, Thaís. Eu falei, nossa, o retorno da isso é muito legal. sensibilidade, né? Então, assim, e quando ele me deu esse bom dia, o meu dia ficou mais feliz, porque eu percebi que aquilo que eu cultivei dentro de mim, passei pra ele, foi retribuído na mesma intensidade. É tão gratificante, né? Muito Quando você gratificante. E na feedback. mesma semana, ele me chamou pro aniversário dele. E assim, eu fiquei sabendo que nem foi todo mundo da sala que foi chamado. E eu fui, tipo, uma das únicas das minhas amigas que foi chamada. E aí elas falaram, nossa, Thaís, por que será que só você foi chamada? Aí eu fui e falei assim, não sei. Mas dentro de mim, eu sabia que, assim, foi por causa da sensibilidade que eu tive, sabe? Que esses pequenos atos mexem com o nosso interno, que são pequenos atos, tipo assim, a gente pode perceber com pequenos atos, mas o nosso interno das pessoas são grandes atos. Sim. São passos gigantes que fazem toda a diferença na vida da pessoa e que, com esses meus bons dias, que eu dou até hoje, assim, né, que se tornou uma forma contínua, cada dia a gente, ou é ele ou é eu, melhora o dia da gente. E é aquilo gradual, né? Igual você falou, você foi dando um bom dia, foi dando outro, aí daí a pouco ele já te respondeu, e aí vai andando assim. E eu vejo que nessas pequenas ações a gente consegue passar pro outro de uma forma assim, bem singela, esse ensinamento, essas coisas que a gente aprende na logosofia, assim. Eu vivi uma experiência que foi muito interessante, que foi até uma das coisas que me fez ingressar, né, no setor de adolescentes. Que eu era bem pequenininha, assim, eu vivi uma situação na minha sala que eu acabei sendo excluída pelos meus grupos de amiga. Então eu fui forçada a sair ali da minha zona de conforto. Mas tinha uma colega minha que a gente já conversava, mas a gente não era assim próxima, que ela começou a me incluir em tudo, conversar, fazer grupo comigo, e aquela experiência foi tão importante pra mim. Eu fiquei tão feliz de ter alguém assim que tava me ajudando naquele processo que tava sendo muito difícil pra mim. E ela me trouxe muitos ensinamentos da logosofia, muitos desses conceitos básicos, e aquilo foi me ajudando, foi me alertando, e eu fui vendo, assim, que tinha alguma coisa diferente ali. Então, uns anos depois, eu ingressei no setor de adolescentes, por causa da minha família, que já estava também, mas muito porque essa experiência me tocou mesmo, assim, profundamente. Eu sou muito grata a ela, eu recordo disso com muito carinho até hoje. E eu tive a oportunidade de viver o outro lado da história esse ano, que tinha um colega meu que ele era muito tímido, que nem o colega de vocês. E, assim, ele ficava sempre na dele, não conversava com ninguém. Aí eu me propus, gente, vou conversar com ele, vou sentar perto dele. E aí a gente comecei pelo bom dia também, ali no ato simples. Depois sentei perto dele, e ele é muito inteligente, gente. E aí eu fui perguntando dúvidas que eu tinha, e ele foi me explicando. E isso fez nossa conversa desembolar, até que chegou num ponto que eu fiquei muito feliz, que agora no pátio ele já consegue conversar com as outras pessoas com naturalidade. Ele joga ping-pong, e a gente super conversa agora, ele consegue ser super desenvolto com todo mundo. Então me deixa muito grata poder ter aprendido isso e poder ter passado isso pra frente. Não, exatamente. Eu ia até falar, Mari, isso de ver que, assim, com certeza, o que a sua amiga fez com você, né, de, tipo assim, te resgatar ali no momento que você tava sendo excluída, com certeza isso mexeu com o seu interno de uma forma que falou assim, olha, você também pode fazer isso. Tipo assim, olha que legal isso que ela fez. Por que você não tenta também? Então, com certeza, quando você viu esse seu colega que tava excluído, ligou sua chavinha que você lembrou e falou assim, gente, eu tenho capacidade de fazer isso, eu posso passar pro próximo. E até completando a minha fala, que eu tava falando da minha experiência, quando, né, eu falei com as minhas amigas, elas estavam percebendo que eu tava dando um bom dia pra esse colega meu, elas falaram assim, ô Thaís, mas por que você tá fazendo isso? Aí eu fui responder assim, por que não? Tipo assim, por que eu não queria fazer? Qual que é o motivo de eu não fazer? O que me prende, sabe? Um bom dia é uma coisa que, assim, você pode dar pra todo mundo. Por que a gente não estava dando bom dia pra ele? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente tem a sensibilidade dentro da gente. O que a gente tem que fazer mesmo é dar o primeiro passo pra ela aparecer pra ela e poder continuar atuar mais contínua.
Sim, eu percebo que, assim, às vezes a sensibilidade, ela ajuda a gente a identificar a coisa. Porque é uma coisa que tava te incomodando, eu acredito, assim. Sim. Ninguém tava dando bom dia pra ele, que nem você falou. Por que não dar bom dia? Não A tem sensibilidade, motivo. ela dá esse sinal, esse radarzinho, tipo, gente, tem alguma coisa errada aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho isso muito importante. E, assim, Lorenzo, fiquei sabendo que você tem um irmão gêmeo. Uhum. Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência aí, que é um pouco diferenciada. Exato, eu tenho um irmão gêmeo, né? Apesar de ser uma realidade diferente, assim, de várias pessoas, é muito bom mesmo. A gente tem uma relação muito próxima mesmo, a gente tem uma relação muito boa, a gente respeita o outro. A gente nunca foi muito de brigar mesmo, então a gente sempre foi muito amigo. Então, a gente sempre ficou conversando bastante, a gente sempre ficou muito junto. Na escola, muitas vezes era só nós dois. A gente se sentia muito confortável mesmo em só ficar nós dois conversando, só nós dois batendo papo e nunca buscava criar um esforço aí pra criar novos Sim. vínculos com outras pessoas, né? Porque já era tudo na zona, já estava na nossa zona de conforto, né? Então, não havia necessidade. Mas acabou que no ensino médio, né, na entrada do ensino médio, a gente percebeu que a gente tinha que criar novas amizades, né, que era importante para nossa vida. Sim. Então, a gente buscou isso e, principalmente agora, que a gente entrou no segundo ano do ensino médio, a gente tomou uma simples decisão de ficar em salas diferentes, né, porque a gente sempre ficou na mesma sala. Então, acabava que isso nos restringia a criar novos vínculos, Sim. porque estavam nós dois lá juntos, né, então... foi muito importante essa pequena decisão. Atualmente, eu vejo, ele tem vários amigos lá na sala dele, eu também tenho os meus amigos, então isso acabou sendo muito importante para nós dois. E essa questão da sensibilidade mesmo, de você observar que você mesmo precisa, né, de criar novos vínculos, você consegue também espalhar isso, né, você enturmar outras pessoas, Sim. isso acaba sendo muito importante. Então, eu vejo isso como esse esforço de você criar novas amizades tem sido muito importante para mim, e também para ele. E nós dois, a gente mantém uma ótima relação também atualmente. E Lorenzo, isso que você falou que é muito bom você perceber que você consegue enturmar outras pessoas, né? Você e seu irmão, por serem muito próximos, essa decisão que vocês tomaram de ficar em salas diferentes, né, no ensino médio, é uma decisão de sensibilidade. Porque Sim. vocês dois, por serem muito exato. próximos, vocês pensaram um no outro, assim. É. Nossa, eu quero que meu irmão tenha mais amigos além de mim. E assim, vocês dois pensaram nisso, né? Você pensou pro seu irmão e ele pensou pra você. E isso já é a sensibilidade. Além de você pensar em você, que você quer ter novas amizades, você pensa no seu irmão, que você também quer que ele compartilhe novas experiências. E isso já tá, assim, completamente dentro da sensibilidade de também pensar no próximo, né? É de ampliar, né? Assim, e eu acho isso... Tipo assim, eu acho muito legal essa coisa da acessibilidade de você poder passar pro próximo, sabe? Igual você tava falando, que você ficou muito feliz que agora você quer fazer isso com mais pessoas, sabe? Sim. Eu acho isso um ponto, assim, que realmente eu acho muito legal. Porque você aprendeu alguma coisa e aí você pode passar o que você aprendeu pra frente, né? Pros outros. E principalmente pra quem não tem o contato com a logosofia, não tem a oportunidade, né, de ter o que a gente tem hoje, né, de ir pro setor e tal. É importante a gente levar isso pro mundo também, né? Assim, para as nossas amigas que a gente sabe e realmente passando esse conhecimento pra frente. E é muito legal o que você falou, que é exatamente assim, conversa muito com o método logosófico já em si, né? A gente Sim. aprende uma coisa, aplica na nossa vida, aí a gente vê que realmente funciona e a gente quer passar pra todo mundo ter essa oportunidade de viver isso e ser tão gratificante quanto foi pra gente. Eu já perdi as contas de quantas amigas minhas eu já mostrei um videozinho de introdução da logosofia, Sim. sabe? Sim. E elas ficavam assim, gente, que legal. Eu tive até uma Aham. amiga minha que tava quase ingressando aqui na fundação. Eu vou até perguntar pra ela como é que tá o processo. Porque, assim, ela falou assim, nossa, Thaís, obrigada por ter me apresentado. Tipo assim, eu nunca ia achar isso na minha vida se não fosse você. E quando ela falou isso, eu falei assim, gente... Que é isso, que bacana, assim, sabe? Eu pude participar desse momento da vida dela que talvez ela, né, tomara que ela vai levar pra vida inteira, assim. É muito gratificante a gente ver isso passando, assim. E a gente vê que o estudo logosófico não é um estudo igual de escola, não é uma matemática, uma física, não é. Porque isso, dependendo do que você for fazer da vida, você esquece, entendeu? Dependendo da área que você for, tipo, não te esquecer, mas vai passando o tempo, forma, você vai esquecendo. O estudo logosófico, não, você não esquece. E ele tá sempre aumentando, ele só aumenta, e você não esquece o que tá pra trás.
sabe? É uma conclusão pra vida toda, É. né? E acaba que a prova do estudo logo É a vida. É, exatamente. A gente tá ali vivendo todo dia. E voltando sobre a sensibilidade, só queria falar mais uma coisa rapidinho. Uhum. Aquilo que a Nicole falou no início sobre que na sociedade, né, vem muito quem é sensível como uma fraqueza. Eu vejo que quem não tem a sensibilidade muito dentro de si, ou é porque não soube ainda como, né, realmente perceber Sim, ela dentro identificar. de você, ou a pessoa realmente, assim, é até... Muito fechada. É, uma pessoa que realmente não tem um coração, Sim. porque a sensibilidade ela é tão importante pra perceber as coisas, as emoções, tanto que, assim, uma cartinha que você recebe, um abraço, é uma coisa assim, um bom dia, É uma um coisa... cuidado, assim, pequeno que você vê que faz diferença pra pessoa no dia, melhora o dia Sim. dela, ela fica feliz. E a sensibilidade é aquele tipo de estudo logosófico, né? Que, assim, os estudos logosóficos é aquele padrão que a gente vai estudando ao longo da vida. Mas eu acho que a sensibilidade, ele é um deles que, assim, não sai desse padrão nunca. Não sai. Porque tudo que a gente vive tem que ter um pouco da sensibilidade. Sim. E ela vai se aperfeiçoando com o tempo da gente perceber cada vez mais. Tendo esse radar, né? Cada vez mais, assim, afiado. Então, é um estudo logosófico que eu acho que é, tipo, muito rico, né? Então, assim, que, tipo, enriquece todos os meios, a gente, as outras pessoas. Sim. E eu acho que é uma coisa, assim, que principalmente nessa fase da adolescência, que a gente tá vivendo várias experiências novas e os sentimentos a mil, ajuda muito a gente a conseguir perceber as coisas de uma forma melhor, criar relações mais verdadeiras e viver isso de uma forma muito mais tranquila e consciente. Mais leve, né? Passar Sim. pelas situações de forma mais leve, de forma que você sabe o que tá acontecendo. Ter E. consciência dos seus atos, né? Exatamente. Sim. E você começa pelo menos na minha percepção, na minha vida, eu começo a tomar decisões muito mais sensatas, muito mais assertivas. E muito mais do que eu quero também. Tipo, muito mais, né? Porque, querendo ou não, cada um tem uma experiência, cada um vive uma coisa. E é muito legal também se escutar, né? Tipo, as experiências dos outros. E a gente tem muito isso na logosofia também, né? Sim, com certeza. De juntar, de conversar com as experiências, né? Tanto que, né, no setor, nos grupos, né, muitas vezes eu vou pro setor no sábado e fico assim, nossa, o que eu tenho pra falar hoje? Eu não tenho nada pra falar hoje. E aí, quando chega lá, alguém conta uma coisinha que, assim, eu falo, nossa, isso que aconteceu na minha semana faz parte do tema. Entendeu? E aí eu falo, e aí tudo começa a ficar, tipo, tudo começa a fazer sentido. E tudo flui, assim, sim, é muito bom. Então, gente, a gente tá chegando no final, infelizmente. Foi muito bom. Ah, não. Vocês querem deixar alguma conclusão, alguma coisa que foi mais importante pra vocês? Então, eu acho que a conclusão que a gente tem é que a sensibilidade, ela é uma coisa que é conquistada, assim, diariamente, que cada vez a gente tem que aperfeiçoar mais, e que que toda oportunidade que a gente tiver de passar para outra pessoa, seja a sensibilidade, seja o estudo logosófico, a gente tem que passar, porque assim a gente vai construir uma corrente do bem, a gente vai passar a escutar mais, a julgar menos, e assim a gente consegue construir até uma sociedade, né, melhor, uma sociedade Sim. que, assim, vê o outro, assim, como igual, porque tem muitas pessoas, né, da desigualdade, que não conseguem reconhecer o outro como diferente. Então, assim, é sempre ter ativo esse radar da sensibilidade. E as outras pessoas podem até pensar e não entender o porquê, mas, assim, o porquê é porque você é sensível, você tem isso dentro do seu coração, não tem que explicar o porquê. Você só é assim, você é empático, você é uma pessoa boa. Então, assim, o meu recado que eu deixo pra todo mundo é, assim, sejam sensíveis, não tem problema, não é fraqueza, na verdade é uma força. Sim. Eu acho que também algo bem interessante é a questão que a gente já discutiu aqui bastante, é a questão de sair da zona de conforto, né, que a gente falou. Então, tanto na parte da sensibilidade quanto em qualquer outra questão mesmo, você sair da zona de conforto é muito importante para você melhorar, né? Se você tá confortável em um determinado, né, em determinado grupo, ou em determinada coisa, em um determinado aspecto, é importante você identificar o que você precisa melhorar, porque muitas vezes vai exigir um esforço que às vezes você não observou ainda que você tem que fazer. E quando você observa isso e você sai da sua zona de conforto, isso se torna muito... Você vê no futuro que é algo bem importante. Além disso, queria trazer um trecho aqui da logosofia, né? É um ensinamento. Então, eu vou ler aqui para vocês. Isso sucede com todos, sejam ricos ou pobres, bonitos ou feios. Uns têm o que a outros falta, e o que a uns falta, outros têm, e assim sucessivamente. Então, essa questão mesmo de você observar, né, o que o outro tem, que você pode melhorar, e o que você também tem para você, que você pode compartilhar com as outras pessoas, né? Isso eu acho que é algo muito vinculado também que a gente falou com a sensibilidade,
que torna essa questão de você observar o que o outro tem, que você precisa e que você tem para compartilhar mesmo. Isso é uma das grandes belezas, né, da logosofia, a gente poder fazer essa troca pra todo mundo evoluir em conjunto. E enriquecer, né, o seu interno e o interno do próximo ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que, pra mim, na minha percepção, é muito importante isso da gente ver que o estudo não é um estudo qualquer, entendeu? Não é uma matemática qualquer que você faz, decora as fórmulas e faz a prova, sabe? Não é assim. O estudo logosófico é realmente um estudo pra você. É um estudo pra você saber, é pra não saber viver, mas é pra você poder passar pelas experiências da vida De uma forma mais de uma leve. forma mais leve, de uma forma mais tranquila e mais feliz, né? Porque é tudo que a gente quer, né, gente? É ser feliz na vida. E igual, né, Feliz você da- fala... Pode falar, Ani. Não, tudo bem. A prova da logosofia é a vida, né? Sim. Então você vai vivendo e não tem outra forma de aprender, né? Você vive, você vai errar sim, mas você vai aprender, você pode aprender com o erro dos outros também, né? E O feliz da vida é a gente fazer bem pra gente É, e pro próximo. exatamente. Não É você feliz, é errar sim, sabe? É errar e aí consertar, acertar entender seu e aprender erro. por que errou, é acertar também tem hora, é perceber o que o outro acertou, é perceber o que o outro errou. É isso. Ai, gente, então, muito obrigada. Foi muito bom ter essa conversa com vocês Eu que aqui. agradeço. Foi muito bom Obrigada. mesmo. Sim. Obrigada, Foi ótimo. tchau.